Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à continuação do nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós estamos na parte 2 da aula de Reis e Crônicas. Nós juntamos os dois livros. Na aula anterior nós já explicamos as razões de estarmos vendo os dois livros em conjunto. Antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu joinha, isso é muito importante aqui para nós do canal. E você vai estar sendo notificado pelo YouTube todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo. Vamos à aula? Na nossa aula de hoje nós vamos estar vendo as causas da divisão, que foi a política econômica de Salomão e a insensatez de Roboão. Nós vamos estar vendo as consequências dessa ruptura, que foi a idolatria, o preconceito, os exílios de Israel e Judá, e também os principais reis de Judá, que nós vamos estar focando. Afinal, foi o reino que voltou do exílio. O reino do norte não voltou do exílio assírio, somente o reino do sul, Judá, voltou do exílio babilônico. Vamos estar vendo quais foram as causas desta divisão aqui. As causas desta divisão principais foram a política econômica de Salomão. Essa política econômica de Salomão, apesar da grandiosidade do reino que Salomão tinha, ela não estava unicamente ligada à sua sabedoria, mas ao sistema de cobrança de impostos que foi implantado em seu governo, além das alianças políticas com outras nações que ele acabou fazendo. Infelizmente, essa riqueza não beneficiou todas as classes em Israel. Então, ele nem aliviou a severa taxação necessária para sustentar os grandes projetos de construção, né? Então, as pessoas comuns, na realidade, talvez tivessem menos conforto no reinado de Salomão do que no de Davi e de Saul. E a riqueza e o orgulho de Salomão contrastavam com a simplicidade do povo por ele governado. Os seus pecados religiosos não incomodavam tanto o povo, tendo em vista que o primeiro pedido do povo após sua morte foi a redução dos altos impostos. Então, a divisão do reino ela foi profetizada por Aías. O profeta Aías profetizou. E o teor da profecia destacava que Jeroboão, um moço valente trabalhador da tribo de Efraim, lideraria 10 tribos após a morte de Salomão. E essa profecia provocou uma ira no rei a ponto de desejar a morte de Jeroboão, conforme a gente vê, 1 Reis 11:40. E a insensatez de Roboão? Essa insensatez de Roboão vai ocorrer quando Salomão morreu e o seu filho assumiu o trono. Ele tinha 41 anos de idade, mas não possuía maturidade suficiente para governar. A princípio, ele se reuniu com toda a nação em Siquém para ser coroado rei, né? E a escolha dessa cidade foi uma ótima decisão, porque além de sua localização geográfica, ela era histórica e espiritualmente crucial para a fé do povo de Israel. Nessa ocasião, o Roboão percebeu que o maior desejo do povo era a redução dos impostos cobrados. Então, sabiamente pediu ao povo 3 dias para se posicionar a respeito do assunto. Roboão foi insensato e infeliz em seu primeiro ato de governo, pois menosprezou o conselho de homens experientes para acatar o pedido do povo que fosse um rei servo. Ele preferiu o conselho de jovens amigos, que incentivaram a aumentar ainda mais as contribuições. E esta decisão impensada foi a gota d'água que culminou na divisão do reino. As 10 tribos do norte seriam, de agora em diante, chamadas de Israel e governadas por Jeroboão. Apenas as tribos de Judá e Benjamim, ambas no sul, formavam o reino de Judá que permaneceu sob a liderança de Roboão. Quais as consequências desta ruptura? A primeira delas foi a idolatria. O povo de Deus sempre teve uma dificuldade em ser original. Infelizmente, a gente observa que o povo de Deus sempre teve essa dificuldade. Eles eram facilmente influenciáveis pelas culturas circunvizinhas, principalmente no que tange à idolatria, um pecado que aparece por inúmeras vezes nas páginas do Antigo Testamento. Hoje não é diferente.
a gente observa que muitas das vezes, em vez de influenciar o mundo, o povo de Deus acaba sendo influenciado, né? Quando Jeroboão começou a governar sobre as 10 tribos do norte, temeu que seus súditos viessem o cultuar em Jerusalém, que era a capital de Judá, né? E por isso ele instituiu um sistema religioso concorrente. Ele fabricou 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e outro em Dan, e dizia que eles eram os deuses que os tiraram do Egito, né? O que Jeroboão fez foi aproveitar-se da tendência dos israelitas de se entregar à idolatria e do desejo da maioria das pessoas de ter uma religião conveniente, não muito custosa e próximo o suficiente da fé autorizada para manter a consciência tranquila. Como se não bastasse para legitimar seu reinado, substituiu os sacerdotes da tribo de Levi e realizou festas semelhantes às de Judá. Então, nesse momento em diante, tanto Israel como Judá alternavam o culto a Deus e às outras divindades. E essa prática tornou-se a maior razão do fracasso de ambos os reinos. Hoje, a gente pode observar que existem concorrências, inovações, e isso acaba trazendo uma idolatria para o meio do povo de Deus. Segundo, preconceito. A segunda consequência dessa ruptura foi o preconceito, que bom se seria se a divisão dos reinos fosse apenas momentânea, né? Como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, que durante o período da Segunda Guerra Mundial foi dividida em Alemanha Ocidental e Oriental. Porém, no ano de 89, o muro foi derrubado e elas voltaram a ser uma Alemanha só. Infelizmente, o muro que se ergueu entre os dois reinos era bem mais imponente que o muro de Berlim. Henri, que era rei de Israel por volta do ano 879, fez de Samaria a capital do Reino do Norte. E Samaria foi destruída em 722 pelos assírios, sendo habitada posteriormente por diversos povos, inclusive por judeus do norte. Os casamentos entre judeus e pessoas de outras nações deu origem aos samaritanos, um povo que era odiado pelos judeus do sul na época de Jesus, conforme a gente pode ver Lucas 9, 52, 54 e João 4, 9 e 8, 48. No Novo Testamento, somente a ação poderosa do Espírito Santo fez com que os discípulos rompessem com os preconceitos nacionalistas e anunciassem a poderosa mensagem do Evangelho aos samaritanos. Até na época de Jesus ainda havia este preconceito. E o último, os exílios de Israel e de Judá. A maior tragédia advinda da separação dos reinos e da inflexibilidade que mostravam diante das correções proféticas foi o exílio, né, que é o ato de tirar alguém da sua pátria de forma involuntária ou à força. Primeiro foi em 722, os assírios invadindo Israel, destruiu Samaria, capital, né? Fazia parte da dominação imposta pela Síria e o uso de muita violência, além de deportação dos vencidos para as terras que lhe pertenciam. O mais incrível é ver que Judá não aprendeu com os erros de Israel e tampouco se intimidou diante da iminência de um exílio, preferindo desobedecer aos profetas e viver deliberadamente no pecado. Todavia, Deus permitiu que a Babilônia subjugasse o povo rebelde, conforme a gente vê em Jeremias 27:6. E esse domínio babilônico sobre Judá ocorreu paulatinamente, tendo seu ápice, ponto culminante, no ano 586. É importante aqui a gente ressaltar que as perdas mais consideráveis do exílio babilônico não foram as riquezas do templo ou a posse da terra, mas a liberdade para cultuar a Deus e a identidade cultural que eles possuíam. A Babilônia era muito sagaz na sua forma de dominar. E eles não matavam todas as pessoas, pelo contrário, poupavam os jovens, os intelectuais dos países dominados, oferecendo-lhes formação cultural, lugar privilegiado no reino e excelente alimentação, conforme a gente vê Daniel 1:4-5, né? Essa forma de tratamento permitiu o desenvolvimento político-cultural do país e refreava todo tipo de aversão ao seu domínio. E por último, vamos estar vendo os principais reis de Judá. Vamos estar vendo aqui destaque para Asa, Josafá, Joás, Uzias, Ezequias e Josias. O primeiro rei aqui que nós destacamos é Asa.
ele atuou contra a idolatria. Ele ordenou que Judá buscasse ao Senhor e guardasse suas leis, e por isso ele teve paz no seu reinado. O segundo foi Josafá, que continuou a reforma político-religiosa do seu pai, Asa, priorizou o ensino da palavra de Deus e era um homem que se consagrava em tempos de lutas. A gente vê isso segundo Crônicas 20, 3 e 4. O terceiro rei foi Joás, que começou a reinar com 7 anos de idade, sendo o rei mais novo de Judá. E ele utilizou os impostos arrecadados para reformar o templo. O outro rei foi Uzias. Ele foi o rei que governou por 52 anos. E nesse período a nação prosperou, conseguiu um forte exército e armas potentes de guerra. Um outro rei, que vale a pena destacarmos, é Ezequias, que ele é considerado um dos reis mais importantes de Judá. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías e era um homem de oração. A gente pode conferir em 2 Reis 19, 14 a 19. Venceu uma batalha contra a imponente Assíria, no capítulo 19, 35 e 37 de 2 Reis a gente vê isso. Reformou o templo que estava em ruínas e celebrou a Páscoa. O outro rei foi Josias, que buscou a Deus e lutou contra a idolatria. Fez reforma no templo, recuperou o livro do Senhor, que estava escrito por Moisés, que estava perdido, fez uma aliança com Deus e celebrou a Páscoa. Mas, infelizmente, o coração humano é muito volúvel. Mesmo estes reis considerados bons cometeram falhas quando começaram a desfrutar as bênçãos de Deus, permitindo que a humildade desse lugar ao orgulho. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão dos livros de Reis e Crônicas, que mesmo com tantos problemas vivenciados pela nação e das sérias consequências oriundas de seus pecados, ainda havia um remanescente fiel, que não abandonava a sua comunhão com o Senhor. Nem a divisão do reino extinguiu um povo santo comprometido com os princípios divinos. Semelhantemente, nós vivemos em tempos difíceis. Muitas pessoas buscam a Deus por mero interesses materiais, enquanto continuam de mãos dadas com o pecado. O que ainda sustenta a igreja de pé é a atuação do Espírito Santo por meio de um remanescente que permanece leal a Deus e à sua palavra. Que nós possamos ser esses remanescentes fiéis, que nós possamos permanecer leais a Deus, à sua palavra, que nós possamos estar atentos às ações do Espírito Santo, para que ele possa, através de nossa vida, estar atuando na igreja, que nós possamos ser sempre aqueles que estão na brecha, aqueles que estão à disposição da palavra de Deus, estar se cumprindo e as promessas, as alianças dele estar se cumprindo nas nossas vidas. Um abraço, Deus abençoe a você, sua família e até a próxima aula, querendo Deus.